Olá pessoal, muito bom dia. Então hoje, dia 15 de fevereiro de 2013, vamos dar continuidade aqui às videoaulas para vocês. Então ontem eu mostrei aqui um pouco mais aqui sobre a questão aqui aqui no Arduino, o uso aqui de teclado, você possibilitando então colocar uma senha e através dessa senha aí você pode usar a tua imaginação aí para, sei lá, ligar luzes, acionar um portão eletrônico de garagem, abrir uma fechadura de porta, isso mesmo, tu pode botar isso aqui ali numa porta e bota uma senha aqui, ele iria então liberar essa porta para você entrar, que coisa, que beleza, né? É claro, né, pessoal, que tipo assim, ó, isso aqui tudo é a ideia que tu pode fazer. Claro que eu ensinei aqui a trabalhar com teclado e tudo mais. Agora em um projeto um pouquinho mais robusto, tu vai ter que ter um pouquinho mais de conhecimento de outros componentes, que no caso do Arduino eu ainda nem mostrei para vocês, como por exemplo aqui, ó, o uso de relé, certo? Ou também chamado de relé, né? Tem gente que fala relé, outros falam relé. Então aqui eu tenho dois relés, né? Esse aqui é um relé de 5 volts, tá ok? Esse aqui é um relé de 12 volts. Aqui eu tenho também outros componentes aqui que tu pode usar para também controlar, porque na verdade isso aqui é nada mais é do que um interruptor, tá ok, pessoal? Então eu vou dar uma rápida explicaçãozinha para vocês aqui desses relés, ou também relés, né? Eles são muito utilizados hoje em dia em carros, elevadores, acionando e protegendo esses componentes elétricos, tá ok? Então, pessoal, só para resumir para vocês, ele nada mais é do que um interruptor que é acionado eletricamente. Então, esse acionamento acontece quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina. Então, pessoal, olha só, normalmente atrás, aqui atrás, se tu tiver aí um relézinho, dá uma viradinha, atrás dela tem um desenho mostrando onde fica essa bobina, onde fica essa esfera, é como se fosse um desenho aí de um espiral de caderno, tá certo? Então, pessoal, essa corrente, quando passar uma corrente elétrica por essa bobina, então cria-se um campo magnético, atraindo assim uma alavanca que é responsável pela mudança de estado dos contatos. Como se fosse acionar então um interruptor, ok? Dessa forma, então você poderá ligar ou desligar dispositivos, acionar um motor, uma lâmpada, uma fechadura de porta, etc. É normal, então, o relé estar ligado a dois circuitos elétricos. Isso mesmo, pessoal, a dois circuitos elétricos. Então, seria aqui um em cada ponto. Então, aqui tem um circuito elétrico e aqui eu teria um outro circuito elétrico. Nesses casos, eles são chamados de relé eletromecânicos. Bom, a comutação, que é, na verdade, a interligação desses dois circuitos, ou seja, entre o meu primeiro circuito aqui e o segundo circuito, é realizada quando a bobina desse relé for alimentada. Tá, ok? Então, somente quando essa bobina que tiver aqui, somente quando ela for alimentada é que ocorre então a ligação com o meu segundo circuito, tá ok? Então, quando uma corrente originada no primeiro circuito passa pela bobina, um campo eletromagnético é gerado acionando o relé, possibilitando então o funcionamento do segundo circuito. Olha só que interessante. Sendo assim, uma das aplicabilidades do relé é utilizar-se de baixas correntes para o comando do primeiro circuito, tá ok? Ou seja, pessoal, tu consegue colocar aqui simplesmente, por exemplo, eu posso botar aqui no primeiro circuito 5 volts do Arduino, tá ok? E acionando aqui um outro circuito, por exemplo, de 220 volts, para uma lâmpada, por exemplo, para um ar-condicionado, para alguma coisa que exige mais energia. Olha só que interessante. Então, tenho dois circuitos, um aqui de baixa e o outro podendo ser até 200, 250 volts, ok? Então, dessa forma, você fica protegido, você protege você, né, e o teu equipamento das altas correntes que poderão estar circulando o segundo circuito, tá ok? A mudança de estado dos contatos de um relé ocorre apenas quando há a presença de tensão na bobina que leva esses contatos a movimentar-se para a posição normal, fechado ou aberto. Então, quando você compra um relé, ele pode vir assim, a posição normal dele, ele já está aberto,
ou já está fechado, tá ok? Ou seja, NF de normalmente fechado ou NA de normalmente aberto, tá ok? Então também, se pegar aqui os estrangeiros, relés estrangeiros, então vai ter lá NO de normal open, né? Ou NC de normal close, tá ok? Então, pessoal, só para resumir isso aqui para vocês, caso a configuração inicial de um relé NF é normalmente fechado, certo? O circuito está fechado enquanto o relé encontra-se desenergizado. Então, ou seja, quando eu não tenho energia, ele está normalmente fechado. Então, quando ele for energizado, a conexão física entre contato físico e móvel se abre e interrompe a passagem da corrente elétrica. O inverso ocorre quando a configuração do contato do relé é normalmente aberto, tá ok? Então, pessoal, isso aqui é apenas um resuminho para vocês, apenas uma breve introdução. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de dar uma aula sobre eletricidade, de dar uma aula sobre relé, sobre mil e uma coisa. Não tenho realmente essa pretensão, certo? Até porque não é o foco aqui do curso do Arduino, não é a minha área de especialidade, certo? Então isso aqui é apenas para vocês terem um mínimo do mínimo, certo? Para que você possa estar utilizando um relé aí nas tuas aplicações Arduino, tá ok? Então, por exemplo, o meu conhecimento dos relés é o suficiente, é o mínimo para que eu possa estar pegando um relé, certo? Acionando uma fechadura de porta, acendendo uma lâmpada, usando ele para até mesmo para ligar um LEDzinho, por exemplo, tu poderia usar, porque ele é um interruptor, na verdade, certo? Pode usar ele para acionar, então, um LED, tranquilamente. É o que a gente vai estar vendo aí nas próximas videoaulas. Vamos trabalhar com esses caras aqui, vamos trabalhar com ele para acionar uma fechadura de porta. Isso mesmo, eu até tenho aqui uma fechadura de porta, depois vou mostrar para vocês. E a gente vai mostrar para vocês como é que faria para estar usando isso aqui com uma fechadura de porta, tá ok? Então, pessoal, próxima videoaula a gente vai dar continuidade. Um grande abraço, até mais e tchau.